Olá, uma boa noite a você que nos acompanha no sistema O Norte de Comunicação. Hoje começando mais um Arena Norte, diretamente dos nossos estúdios em Campina Grande. E hoje com um convidado muito especial, o Rostan Lucena. O Rostan Lucena que é narrador esportivo, é narrador das rádios Caturité em Campina Grande, a Rádio Tabajara em João Pessoa, além de ser narrador esportivo da TV Borborema aqui em Campina Grande. Rostan, é um prazer enorme te receber aqui no Arena Norte. Prazer nosso, hein, Gabriel? Prazer primeiro revê-lo, né? E prazer também da gente bater um papo aqui na TV o Norte. Rostan, para a gente começar nosso papo, nos fale um pouco mais quem é Rostan Lucena, a ligação de Rostan Lucena com a narração esportiva na Paraíba? Olha, minha ligação assim com o esporte, com a rádio, com a narração, ela vem de longe, né? Meu pai era narrador, eu sou filho de Joselito Lucena, muito conhecido aqui no cenário esportivo e radiofônico do Nordeste. E desde jovem, desde criança, na realidade, eu acompanhava ele para os jogos de futebol e, consequentemente, as transmissões. Ainda busquei outra alternativa, né? Na minha primeira formação não, meu primeiro vestibular que fiz, não fiz para a área de comunicação, digo, não, vou tentar outra coisa. E não me identifiquei, mas fiz para um curso de engenharia, passei, ainda comecei a cursar, não me identifiquei e terminei retornando, eu diria assim, retornei ao lar, não é? Aí voltei para a área de comunicação. Comecei como repórter esportivo e depois enveredei pelo caminho mesmo da narração. Rostan, como foi essa decisão entre a engenharia e o jornalismo, a narração esportiva? Você teve apoio do seu pai, que já é muito conhecido aqui na Paraíba? Teve na questão de fazer para a engenharia, teve, ele sempre deu liberdade total aos filhos, que a gente seguisse cada um o caminho que a gente achasse o melhor caminho, não é? E quando a gente é mais jovem, quando a gente é adolescente, a gente tem aquela rebeldia natural da adolescência. E eu disse, olha, comunicação não dá dinheiro, e eu quero um curso que dê dinheiro. E eu fui atrás de um curso de engenharia, na época engenharia mecânica. Passei no vestibular de engenharia mecânica e comecei a cursar ainda, mas não tinha a menor identificação, não é, com a área. E terminei voltando àquilo que era o meu caminho, estava traçado e comecei a fazer comunicação. Rostan, você falou do seu pai, você é filho do Joselito Lucena, que foi o maior narrador que já tivemos aqui na Paraíba. Como é carregar esse legado da família Lucena? Como tudo na vida tem o lado positivo e o lado negativo. No nosso caso aí, tem muito mais positivo do que negativo, não é? Primeiro, ter a honra de ser filho, não só do narrador, mas da pessoa, do ser humano que foi Joselito. Foi um ser humano fantástico, foi um ser humano sensacional. Como profissional, foi realmente, na minha visão, foi o melhor locutor esportivo da Paraíba em todos os tempos. E no misto de ser humano e locutor esportivo, de profissional, foi uma pessoa que abriu as portas, abriu o caminho, deu oportunidade a vários e vários profissionais que ainda hoje militam na crônica esportiva da Paraíba. Então tem todo esse lado positivo, tem toda essa gama positiva de ser filho de Joselito. Claro que abriu 1000 caminhos para mim, inclusive ele abriu o caminho para mim, não é? Agora, a única parte negativa, e foi lá no início da minha carreira, é que o pessoal ainda quer comparar, não é? Todo mundo compara, há uma cobrança, havia uma cobrança maior, e eu comecei muito jovem, eu comecei com 16 anos, e aí havia uma cobrança de que eu fosse igual a ele, não é? Primeiro que você, iniciando, você já não vai ser igual a um mito, não é? Que ele era um mito, ele foi um mito e ainda continua sendo um mito na radiofonia esportiva de Campina Grande, em especial. Vamos tratar mais de Campina. Então, não tinha condições de eu ser igual. Você está engatinhando, você está começando, você está aprendendo a profissão. Houve essa cobrança, não é? Claro que naquele momento eu não me senti confortável com a cobrança muito grande em cima disso. Com o passar do tempo, não. Aí eu fui trilhando o meu caminho, não é? Eu fiz outra opção, que eu tive meu estilo, eu fui criando o meu próprio estilo, porque havia também uma cobrança de determinada parte, de determinado segmento dos ouvintes, de que eu teria que ter o mesmo estilo, a mesma voz, a mesma colocação. E aí não, eu segui meu caminho, eu fiz o meu estilo,
não é? Ele sempre respeitou muito isso. E é claro que às vezes, não é, tem algo que parece numa narração, mas não tem nada a ver com a narração dele. Ainda pegando meio que nesse ponto, cada narrador tem seu estilo pessoal de narrar. Como você definiria o seu? Olha, eu peguei muita coisa ainda, não no estilo da narração, né? Ele me deu várias e várias lições de como narrar futebol. Então eu fico naquele misto. Eu sou um narrador que tem um estilo que eu gosto, não é? Que é o estilo de narradores mais antigos. De que? Aí qual é o estilo? É de dizer onde a bola está. Não é só aquele oba-oba como tem também o estilo do oba-oba, eu não teço nenhuma crítica, não é? Mas aí eu peguei um estilo de modernizar aquilo que já existia, mas também pegar muita coisa daquilo que eu acho que é o correto dentro de uma transmissão, dentro de uma narração esportiva. Então, agora já partindo mais para a narração esportiva em si, como é a preparação para narrar um jogo? Olha, eu me preparo a começar dos detalhes da partida, não é? Eu não sou aquele narrador que chega no estádio sem saber, por exemplo, vamos aqui citar como exemplo, né, os maiores clubes de Campina Grande. Eu vou para um 13 Campinense e eu não vou despreparado de como é aquele clássico. Aquele que eu estou me referindo é aquele que eu vou narrar. Não é a história do clássico, não é? Mas como chegam 13 Campinense para aquela partida. Se o 13 tem desfalque, quais são os desfalques do 13, como é que o 13 vem naquela determinada competição, se vem bem, se vem de vitória. Então eu tenho já essa percepção de me preparar para aquela transmissão. Da mesma forma, o Campinense, eu quero saber como é que vem o time, se tem desfalque, se tem estreia, se quem vai estrear, se chegou faz tempo, ou se não teve sequer tempo de fazer um treinamento, eu começo a me preparar para isso. Eu acho que todo comunicador, o mínimo de obrigação que ele tem é ser bem informado dentro daquilo que ele vai informar. Eu não posso fazer uma boa comunicação, não posso informar bem se eu não estou bem informado. Então, na questão de preparação, eu começo bem cedo. Sempre que tem um jogo no domingo, no sábado, eu preparo logo tudo já para ir sabendo realmente aquilo que eu vou fazer. Às vezes, por exemplo, eu sou chamado recentemente, fui chamado pela Rádio Tabajara em 2 oportunidades para fazer esse campeonato paraibano da segunda divisão, fazer uma transmissão do campeonato paraibano da segunda divisão. E obviamente que eu não sabia absolutamente nada de como estavam o Alto Esporte e Picuiense. E aí eu vou lá, faço uma pesquisa, quem é o Alto Esporte, como é que está o Alto Esporte, como é a campanha do Alto Esporte, quem é o melhor jogador do Alto Esporte naquele momento, quem é o destaque e tal. Mesma coisa para Picuiense. Eu acho que dentro daquilo que eu disse anteriormente, a pessoa tem que estar bem informada para poder informar. Então, vocês citou os maiorais. Quando é um jogo maior, por exemplo, o Clássico dos Maiorais aqui em Campina Grande, que é um jogo que arrasta multidões, há um preparo mental diferente? Olha, Gabriel, anteriormente a gente se preparava mais até pela inexperiência, não é? Aquele friozinho na barriga que ainda dá nos grandes jogos. Eu acho que a partir do momento que você perde a emoção, não é, de sentir prazer naquilo que faz, você não tem mais sentido estar fazendo aquilo. É óbvio que um clássico, um jogo decisivo, todo mundo gosta de fazer. A preparação, a concentração na realidade, ela é um pouco maior. Eu gosto sempre de estar bem concentrado, não é, naquilo que eu vou fazer, naquilo que a gente preparou para o ouvinte, não é, a abertura, como é que a gente vai fazer a abertura, que aí é uma abertura diferente, porque você já abre a sua transmissão com público no estádio, que normalmente não acontece quando é um jogo de menor porte. Você faz a abertura da transmissão esportiva praticamente com todo mundo ali sem estar presencial no estádio e tal. E nas transmissões de TV, a minha preparação é praticamente a mesma, né? TV, eu acho que ela exige um pouco mais de concentração. Pelo menos para mim, eu me concentro um pouco mais na questão de não ter público. Você está ali em frente a uma câmera, você tem que toda hora interagir com a câmera, sabendo que ali é o seu público, né? Tá o seu público.
No rádio, não. Apesar de que o rádio está mudando, né? A gente agora. Tudo está mudando, os veículos de comunicação mudaram, a tecnologia, graças a Deus, tem avançado e avançado muito. E hoje em dia, até no rádio, a gente também tem imagem. E aí a gente tem que se preparar também para isso, não é? Porque no rádio, às vezes, a gente ficava bem mais à vontade. E hoje em dia não, a gente já faz transmissão com imagem e até isso você tem que se preparar um pouco mais para que de uma hora para outra você não faça determinados movimentos que você faria sem ter uma câmera à sua frente. Rostan, falando um pouco mais da TV, é muito diferente o estilo de narração? Você consegue levar o seu estilo de narração do rádio para a TV? É bem diferente, é bem diferente. Apesar de que a TV ela mudou muito nos últimos anos no estilo de narração. Não é? A gente pega uma narração mais antiga de TV, ela era bem mais lenta, bem mais pausada. Ela não tinha emoção, porque já está tudo ali, o telespectador está vendo tal. E de uns tempos para cá, não é? Teve mais essa emoção. Eu diria assim, dos anos 80 para cá, mas principalmente depois dos anos 2000, acelerou um pouco mais. Mas é muito diferente. Inclusive, não é, comigo aconteceu um caso que fazia anos e anos e anos que eu não narrava para a TV e fui contratado pela TV Borborema para a gente narrar a Copa do Nordeste. E na minha primeira transmissão, eu fui com aquele pique, porque aí você entra naquela empolgação e eu fui num pique mais ou menos de rádio, não é? E aí um fato curioso. Quando terminei o primeiro tempo, eu gosto muito de me policiar. Eu sou um cara que me cobro bastante. E quando terminou o primeiro tempo, eu me toquei. Eu digo, rapaz, eu acho que eu fui rápido demais. Eu vou dar uma segurada aqui no segundo tempo e tal. E a partir do segundo jogo, do terceiro, aí pronto. Aí eu me readaptei a transmissão da TV. Mas o fato curioso é que eu estava fazendo essa transmissão, era o meu retorno de transmissão para a TV, e no outro dia encontrei-me com um amigo, aí ele disse, rapaz, tu estava narrando ontem na TV, não foi? Eu disse, foi, narrei na TV. Ele disse, rapaz, eu estava cortando o cabelo, não estava vendo a imagem, mas estava ouvindo a transmissão. Disse, isso é Rostan. Rapaz, parecia um rádio. Eu disse, olha, e você tem razão. Estava muito parecido com rádio. Você assistiu o primeiro tempo, não foi? Foi o primeiro tempo. Eu disse, porque o segundo tempo eu já dei uma adaptação que eu queria e que é o ideal para atender. Mas tem toda uma diferença. Mas eu gosto de fazer os dois. Os dois eu gosto de fazer, eu curto fazer os dois, até porque para mim é um desafio, não é? Você que trabalha lá com a gente na rádio, né? A gente tem um prazer de tê-lo na equipe. Esse ano mesmo já tive caso de eu sair de uma transmissão, eu faço uma transmissão de TV, eu fiz de 4 às 6 na TV e peguei de 8 às 10 na rádio, né? Então, para mim é um desafio, eu gosto desse tipo de desafio. Você sai de um tipo de trabalho, de um tipo de estilo e vai para outro completamente diferente. É interessante que para a gente pegar o pique da rádio é muito difícil, porque é um pique muito rápido. E quando a gente pega, para desapegar do pique da rádio, para fazer outros projetos, realmente é muito difícil. É uma coisa muito interessante, né? Todo jogo que você vai fazer para um veículo diferente, seja TV ou um comentário, todo mundo fala, rapaz, você é de rádio, né? É muito interessante isso. Agora, Rostan, já tem bastante tempo que você está na jornada. Tem algum jogo que você lembra com carinho especial, algum jogo importante que você narrou que ficou na sua memória? Olha, graças a Deus, eu tive grandes jogos. Eu fiz narração de grandes jogos, grandes clássicos, não é? Clássicos estaduais, clássicos regionais. Eu poderia aqui citar 2 momentos importantes, não é, de transmissão. O primeiro foi a transmissão da decisão da Copa do Nordeste, que o Campinense foi campeão do Nordeste, não é? Porque aquilo, quer queira, quer não, você falava da preparação da gente. A gente tem toda uma preparação. E fica, na realidade, muita gente pergunta, mas na hora da transmissão não se empolga não com se for um 13 Campinense, você, todo mundo tem time, você não puxa para um lado, não puxa para outro. Na realidade ali a gente está tão concentrado na técnica que
não dá para você torcer ou pender para um lado ou para outro. Não dá. Agora, naquela transmissão da Copa do Nordeste, aí tinha um clima especial na cidade. Por quê? Porque a cidade vestiu, não é, aquele desejo de ver um time conquistando um título da importância que é a Copa do Nordeste. Era a primeira vez que um time chegava à final, tal, e quando a gente chegou no estádio, muito cedo, eu acho que a gente chegou no estádio, era meio-dia, tal, já tinha gente no estádio, já tinha gente bebendo lá de fora, era um clima assim, era uma festa, não parecia só uma partida, era uma festa, era a festa realmente, como a gente diz no rádio, do futebol. E ali, quando o Campinense chega a marcar o segundo gol, aquela loucura no estádio, dá um ânimo especial. Por quê? Porque nós somos da cidade, eu sou nascido, criado aqui em Campina Grande, até hoje moro em Campina Grande. Obviamente você tem raízes aqui, não é? E aquilo ali para mim foi uma transmissão especial. E outra transmissão especial, um jogo especial da mesma forma, é um time da cidade, a gente gosta da cidade, gosta dos dois clubes da cidade, foi 13 Fluminense. Não é? Um jogo que foi até meia-noite batendo pênalti, e a gente naquela expectativa de que o 13 passasse, porque iria ser um marco para a gente aqui, iria ter uma divulgação nacional. Mesmo não passando, teve a divulgação nacional, uma boa divulgação para a cidade, para o nosso futebol, para o nosso esporte e, consequentemente, para aquilo que a gente está envolvido, a gente vive aquilo o dia a dia. Então, eu destacaria esses dois momentos do nosso futebol. E várias transmissões que fiz, e aí a gente... Pronto, outro momento que eu poderia destacar aqui, Gabriel, a gente fez uma cobertura de uma Copa América. E aí fomos, eu e meu pai, a gente passou 22 dias no Uruguai, 22, 23 no Uruguai, e além de um trabalho maravilhoso, que era um pool de emissoras, não é? Tinha a Rádio Difusora de Alagoas, Rádio Liberdade de Caruaru e uma rádio cujo nome me foge. No momento, a Rádio de Arapiraca e a Rádio Caturité. Nós fizemos esse pool de emissoras, fizemos a cobertura de todas as rodadas da Copa América, havia um rodízio entre locutores e os locutores, como nós só tínhamos um repórter, o resto era todo mundo narrador e todo mundo, quando você não narrava, a gente fez um rodízio bem democrático mesmo. Eu narrava um jogo e ia ser repórter em outro jogo. Não é? Todo mundo narrava, quase todos. Narraram e fizeram reportagem. Já tive a oportunidade de passar 22, 23 dias com o meu pai, num momento especial para mim, porque eu casei muito jovem, saí de casa muito cedo e depois de muito tempo eu tive a oportunidade de manter esse contato profissional e pessoal durante quase um mês com ele diariamente, né? De manhã, à tarde, à noite, o papo realmente, aí a gente botou em dia o papo. Esse foi o primeiro bloco do Arena Norte, nós voltamos já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Saiba como assistir à programação da rede O Norte de televisão. Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream
pelo portal O Norte no link unorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular Android ou iPhone. É a rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você. De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. A Paraíba investe na cultura. O governo realizou reformas no Espaço Cultural, no Teatro Santa Rosa e na Fundação José Américo, além de entregar os museus do artesanato da cidade de João Pessoa e da PM. Construiu o Centro de Referência da Renda Renascença em Monteiro. Entregou a Biblioteca Augusto dos Anjos, a Escola de Artes Poeta Juca Pontes e concluiu o Teatro Santa Catarina em Cabedelo. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Menos impostos, passagens mais acessíveis. Menos impostos, mais empregos. Menos impostos, mais oportunidades. Menos impostos, mais produção. Menos impostos, gás mais barato. De um lado, o governo da Paraíba corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais emprego, mais oportunidades para quem quer trabalhar e produzir e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. Somos a London Barbershop, uma barbearia personalizada que combina estilo, cuidado e qualidade. Aqui você vai encontrar corte, barboterapia, manicure, pedicure e colorimetria. Sempre com a máxima atenção aos detalhes e ao cuidado com os nossos clientes. Estamos localizados estrategicamente em frente ao Partage Shopping. Você deve estar se perguntando por que escolher a London. Somos referência em excelência na cidade com atendimento 5 estrelas que vai além do básico. Nosso espaço é aconchegante e repleto de personalidade. A London foi pensada para proporcionar um momento de relaxamento e uma experiência única em cada visita. E ainda dá para você jogar um game. Aceitamos todos os principais meios de pagamento, incluindo crédito, débito e pagamentos digitais. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta das 10 às 8 da noite e aos sábados das 9 às 19. Tá esperando o quê? Agende seu horário. London Barbershop. Viva essa experiência.
Voltando para o segundo bloco do Arena Norte, hoje com Rostan Lucena. Rostan, como é que você vê o avanço na narração esportiva, com o avanço das redes sociais, da tecnologia em geral? Muito bom, porque você vai abrindo caminhos, né, para outras pessoas, para outros profissionais, que às vezes não tem espaço ali no rádio, na TV, não é? Porque tem aquela limitação normal, natural de qualquer veículo de comunicação, e aí você abre espaço, abre caminhos, vai democratizando mais, e dentro das transmissões esportivas vão surgindo novos talentos, não é? A gente sempre cobra a presença de novos talentos, porque nós temos os grandes nomes da narração esportiva no Brasil, na região, local, mas há uma necessidade de que tenhamos outros nomes, e as oportunidades elas podem vir exatamente via canais de internet. Eu acho bacana, eu acho bom, e o pessoal também já vai criando outro estilo, não é? Eu, às vezes, tenho tempo de acompanhar, não é? Eu tenho acompanhado uns estilos que são estilos mais soltos, uns estilos mais leves, e eu tenho plena convicção que, com o passar do tempo, nós vamos ter aí bons profissionais, oriundos da internet, e como também nós vamos ter outros estilos de narração. Rostan, você já narra há muito tempo. Como é que você vê a evolução do futebol nesse tempo que você está nessa jornada? A evolução do futebol, ela houve profissional. Houve uma evolução muito grande, agora também muito mercadológica. O futebol está se tornando muito mercadológico, está perdendo o glamour. O futebol, na realidade, ele está perdendo o glamour. Por quê? Porque antes o futebol ele pegava todas as camadas sociais, por exemplo, e levava ao estádio. Era uma festa democrática, era um esporte democrático. Era um esporte muito mais popular, não é à toa que é considerado o esporte mais popular do país. Por quê? Porque você tinha, por exemplo, nos estádios, nos grandes estádios de futebol, você tinha arquibancada geral. E você tinha ali um ingresso a um preço acessível para o povão, para o trabalhador no modo geral, que ia para o estádio no domingo, numa quarta-feira, prestigiar o seu time de futebol. Você tinha arquibancada famosa, as mais famosas, você tinha arquibancada geral do Maracanã, você tinha arquibancada geral, todas elas com o mesmo modelo, o mesmo padrão. Pessoal em pé, não é? Eram arquibancadas que deixavam o torcedor em pé, mas o torcedor tinha a oportunidade de ver em loco, presencialmente, o seu time. Hoje não, o futebol está virando um futebol elitizado, um futebol voltado, direcionado para a elite. Eu estava vendo agora recentemente, né, o último jogo, Brasil e Peru. A Bandeirantes fez uma boa reportagem sobre isso com torcedores, muita gente querendo ver a seleção brasileira, mas o ingresso mais barato, se é que a gente pode chamar aquilo de barato, não cabe no bolso do trabalhador. Então, o jogador hoje, não é tudo, até para dar entrevista, tem que ser com o boné do patrocinador, tem que ser com a camisa do patrocinador, o jogador tem que usar a chuteira do jogador, aí passa às vezes para cobrar uma falta, aí fica ali paradinho, que é para a TV mostrar a marca que é patrocinador daquele determinado jogador, tudo isso. O futebol evoluiu por um lado, mas está perdendo o seu glamour por outro, não é? Você não entrevista mais um jogador à vontade, tem que ser numa coletiva, não tem mais, é coisa rara hoje você pegar um profissional do futebol, seja ele técnico, seja ele jogador, não, tem que ser numa coletiva e ponto final, quer dizer, todo mundo vai veicular a mesma coisa. E isso, para os veículos de comunicação, eu acho que perdeu um pouco, né, desse charme do futebol. E o futebol, eu acho que ele tem que, pelo menos, tentar retomar algumas coisas, outras não devem ser retomadas, porque era um amadorismo muito grande, e aí a gente concorda nesse ponto, as coisas evoluíram e tinham que evoluir mesmo, não é? Mas não pode deixar de morrer a essência do futebol, porque aí vai perder a identificação
O maior exemplo que nós temos hoje, a seleção brasileira. Não é? A seleção brasileira, quando ia jogar, era uma festa. Todo mundo se preparava, todo mundo sabia a hora, todo mundo sabia o dia, todo mundo de camisa de seleção brasileira. Hoje, aí o cara, a seleção vai. Aí o torcedor, quando? Com quem? Vale o quê? Então, e você nota isso, perdeu-se a identidade com a torcida. O torcedor hoje, os mais velhos, né? É mais fácil você perguntar ao torcedor, e isso vale para a seleção como vale para os times também. É mais fácil você pegar um torcedor e dizer assim, escale aí a seleção de 82, aí o cara sabe. Escala aí a de 70, aí o cara sabe, não é? Eu, por exemplo, não vivi a seleção de 70, mas eu sei a escalação, não é? Maior parte dela, a de 82, eu sei. Se você perguntar, hoje eu trabalho na área, é difícil, por quê? Porque ela muda a cada dia. Os jogadores você não acompanha, por quê? Porque são jogadores, na maioria, jogam na Europa. Então tem esse negócio que tem que resgatar alguma coisa. Eu acho que profissionalizou, melhorou. Agora tem que deixar a essência do futebol. Poxa, agora falando mais um pouco do cenário paraibano. O nosso futebol já foi um futebol muito mais forte, sem discutir. Você acha que houve uma regressão no futebol paraibano? Houve, infelizmente houve, não é? E é uma questão administrativa. Não há como dizer que não é administrativa. Você tinha, nos anos 80, um 13 Campinense colocando 30 mil pessoas no estádio. Num jogo de campeonato paraibano. Você tinha um Campinense Botafogo, você tinha um 13 Botafogo, que botava facilmente 20 mil pessoas. Você tinha uma movimentação no futebol enorme. Esse futebol tinha, inclusive, jogadores locais. Ah, mas ninguém está falando aqui dos anos 70 ou dizer que forme time só com jogador local. Não. Mas você tinha jogadores que saíam daqui, saíam das bases, eram aproveitados por 13 Campinense e administrativamente os dois clubes já chegaram a cancelar as suas divisões de base, deixaram inativas, tanto o 13 como o Campinense, deixaram inativas as divisões de base e você tinha, por exemplo, nos anos 80, você tinha jogadores do nível aqui de Levi no 13, você tinha Hermes no 13, você tinha Henrique no 13. Todos esses jogadores saíram daqui, foram para fora e se deram bem, apresentaram um bom futebol. Oriundos de onde? Do clube. Você teve no Campinense, nos mesmos anos 80, você teve Rinaldo, um meia, oriundo do clube, que chegou à seleção brasileira, estava naquele jogo da despedida de Pelé. Não é? Jogou em grandes clubes aqui no futebol do Brasil e jogou no futebol da Itália. E foi de onde? Da divisão de base do Campinense. Você teve Suélio Lacerda, que fazia o meio de campo com o Rinaldo, na mesma situação, das divisões de base do Campinense, e terminou aí jogando em grandes clubes, a exemplo do São Paulo, depois foi para o futebol mexicano e firmou-se, jogou ainda no Botafogo do Rio. Você tinha uma gama de opções aqui. E eu estou dizendo assim, apenas poucos exemplos. Então há uma questão administrativa, o futebol de Campina empobreceu administrativamente. É uma lástima, a realidade é essa, e não tem como. A questão administrativa, ela reflete diretamente dentro de campo. Poxa, na sua opinião, essa regressão do nosso futebol, ela prejudica de alguma forma os veículos de comunicação que trabalham com o produto futebol? Diretamente, porque se você não tem um produto atrativo, obviamente você não vai vender o seu produto, não é? Ou pelo menos o seu produto não vai ser tão valorizado como era anteriormente. Então, há uma relação direta nisso aí, não há como, não é? A gente estava, por exemplo, toda cidade não é? Porque a cidade é dividida, não é? Mas todos nós, cronistas, vestimos a camisa
não é? Do 13 agora, recentemente, para que o 13 chegasse à Série C. Ali era o 13, era o futebol de Campinas, gente. O futebol de Campinas tem uma necessidade de, pelo menos, ter os 2 clubes na Série C. Os 2 clubes na Série C é o mínimo que o futebol de Campina Grande deve ter, porque tem 2 grandes torcidas, 2 torcidas apaixonadas e 2 torcidas que prestigiam e comparecem, obviamente, quando o time está bem. Pastor, agora já partindo um pouco mais para bastidores, a gente sabe que a rádio é um produto, é um meio muito democrático. Qual é a importância da interação com os ouvintes na transmissão? Grande, porque agora a gente tem condições de saber, de conhecer, de ouvir a opinião de quem está do outro lado. O que até a internet chegar no estágio que chegou, nós não tínhamos, não é? A gente tinha assim uma ideia, inclusive de audiência, não é? De como as pessoas acompanham, analisam, veem o nosso trabalho, não é? Eu acho isso um espetáculo, não é? Inclusive, tanto da parte de elogio, como também a crítica, porque a crítica, desde que ela seja feita com respeito, não é? E seja feita bem colocada, a crítica ela é construtiva. Você tira lições da crítica. Às vezes você está fazendo uma coisa achando que está fazendo o correto, ou pelo menos o ideal, e você está no maior esforço e o cara chega lá e diz, não gostei. Se fosse por esse caminho, você vai por um caminho mais fácil e o resultado para o ouvinte é melhor. E o nosso objetivo é dar o melhor resultado possível, com qualidade para o ouvinte. Rostel, nós sabemos que nem tudo são flores. Você já enfrentou alguma dificuldade como narrador esportivo? Várias. Hoje é mais fácil, em termos tecnológicos, não é? Hoje é bem mais fácil você fazer uma transmissão esportiva. Anteriormente, a coisa era complicada, você tinha realmente dificuldades, tinha que pedir linha, você chegava no estádio, tinha que ver onde estava a linha, não era toda hora que tinha alguém disponível da empresa responsável pela colocação da linha para dizer como era que estava a linha. Às vezes tinha problema na conexão com a rádio e você chegava no estádio 1 da tarde e para um jogo de 4 horas, eu mesmo já aconteceu isso comigo, você conseguia entrar no ar 10 para as 4, aí você já entrava no ar praticamente em rouco, de tanto que você falava, não é? Alô, tá me ouvindo, alô. Era realmente mas muita dificuldade mesmo para a gente fazer uma transmissão. Hoje não, você é testemunha disso, hoje é tudo via internet. Se você tiver uma boa internet no estádio, 90% do problema já está solucionado. Nós voltamos já com o terceiro e último bloco do Arena Norte. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Saiba como assistir a programação da rede O Norte de televisão. Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream, pelo portal O Norte no link unorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular, Android ou iPhone. É a rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você.
De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. A Paraíba investe na cultura. O governo realizou reformas no Espaço Cultural, no Teatro Santa Rosa e na Fundação José Américo, além de entregar os museus do artesanato da cidade de João Pessoa e da PM. Construiu o Centro de Referência da Renda Renascença em Monteiro. Entregou a Biblioteca Augusto dos Anjos, a Escola de Artes Poeta Juca Pontes e concluiu o Teatro Santa Catarina em Cabedelo. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Menos impostos, passagens mais acessíveis. Menos impostos, mais empregos. Menos impostos, mais oportunidades. Menos impostos, mais produção. Menos impostos, gás mais barato. De um lado, o governo da Paraíba corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais emprego, mais oportunidades para quem quer trabalhar e produzir e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. Somos a London Barbershop, uma barbearia personalizada que combina estilo, cuidado e qualidade. Aqui você vai encontrar corte, barboterapia, manicure, pedicure e colorimetria. Sempre com a máxima atenção aos detalhes e ao cuidado com os nossos clientes. Estamos localizados estrategicamente em frente ao Partage Shopping. Você deve estar se perguntando por que escolher a London. Somos referência em excelência na cidade com atendimento 5 estrelas que vai além do básico. Nosso espaço é aconchegante e repleto de personalidade. A London foi pensada para proporcionar um momento de relaxamento e uma experiência única em cada visita. E ainda dá para você jogar um game. Aceitamos todos os principais meios de pagamento, incluindo crédito, débito e pagamentos digitais. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta das 10 às 8 da noite e aos sábados das 9 às 19. Tá esperando o quê? Agende seu horário. London Barbershop. Viva essa experiência. Voltando com o terceiro e último bloco do Além do Norte, mais uma vez gravado aqui diretamente de Campina Grande e hoje com Rostão Lucena. Há algum sonho que Rostão Lucena ainda almeja em sua carreira profissional? Olha, eu acho que o grande sonho meu hoje é que Deus me mantenha com saúde para ir até o dia que eu conseguir fisicamente, não é, exercer minha atividade, exercer minha profissão.
Quando eu vi que fisicamente aí eu já não tenho mais condições de dar o meu melhor dentro da minha área, aí eu paro. Mas eu acho que o grande sonho meu hoje é exatamente ter muita, mas muita saúde mesmo para continuar com os veículos de comunicação que hoje eu exerço essa atividade. Mostra como é que você enxerga o futuro da narração esportiva aqui na Paraíba. Olha, aquilo que eu estava dizendo, Gabriel, eu acho que com a chegada da internet, com a chegada de canais alternativos, eu estou otimista, eu estou confiante de que novos talentos, uma nova geração vai surgindo, porque houve uma época que realmente a gente estava um pouco descrente de uma continuidade da área, não é? Claro que vão surgindo, mas eu estou falando em talentos mesmo, pessoas talentosas. E aí, quando você tem uma abrangência maior de veículos, eu creio que nós vamos ter aí o surgimento, em breve, a gente vai ter o surgimento de novos talentos, de novos valores na narração esportiva e que a gente vai saber tranquilamente que esse trabalho vai continuar, vai perdurar por anos e anos. Até porque, por mais avançada que seja a tecnologia, não é, a inteligência artificial, é impossível a máquina substituir o ser humano numa narração de futebol, algo que é tão, não é, de improviso, que você tem que estar improvisando a cada milésimo de segundo ali. Então, eu acho que futuramente a gente vai ter uma boa geração aí. Rostan, você hoje em dia já com uma vasta experiência, qual o conselho que você passa para quem quer entrar nesse mercado da narração esportiva? Primeiro, em qualquer área, você tem que gostar da área, você tem que gostar daquilo que vai fazer. Não adianta, seja qualquer área que for, não é? Você tem que ter alguma identificação com aquela área. Você tem que gostar daquela área. Você tem que, por exemplo, no nosso caso, você tem que ter consciência de que vai abrir mão em vários e vários momentos, não é, de estar ao lado de familiares, de amigos, em determinadas datas especiais, não é? Porque o futebol tem isso, não é? Muita gente reserva o domingo para estar com a família, não, aí o domingo a gente está trabalhando. Às vezes, tem feriado tal, eu vou aproveitar o feriado, não, no feriado vai ter um jogo e nós vamos ter que fazer. Então, você tem que ter, não é, essa identidade e você tem que gostar. Eu acho que o principal segredo é você gostar. Depois que você gostar, é ser persistente. Persistente, está sempre estudando, está sempre acompanhando a evolução da área que você atua, para que você também não fique para trás, não é? As coisas vão evoluindo, principalmente na nossa área. As coisas vão evoluindo e você vai ter que ir acompanhando. Não tem outro caminho, não tem alternativa, não tem outra fórmula. Você vai ter que ir acompanhando e tem que ter disciplina. Também é outra coisa, é outro conselho que eu dou. Tem que ser disciplinado. A disciplina, ela faz parte da nossa vida. Todos nós temos que ser bem disciplinados naquilo que a gente faz. Rostan, para a gente encerrar, tem alguma história de bastidor que você possa nos contar do seu início, da sua trajetória no geral? Não, Gabriel, não tem. Tem e não tem. Não, deixa em off a história, não é? Mas alguns fatos, boas viagens, boas recordações que a gente sempre tem, com grandes amigos que a gente fez ao longo dessa trajetória profissional. A gente conseguiu, graças a Deus. Eu costumo dizer que eu acho que eu tenho amigos na área, né? Se eu tenho algum inimigo, é problema do inimigo e o inimigo não se apresentou ainda. Mas, brincadeira à parte, a gente conseguiu fazer boas amizades. Nós temos a honra de ter trabalhado com os grandes profissionais que estão ainda nos veículos de comunicação, estão ainda em atuação. Trabalhamos com os grandes profissionais que, infelizmente, já nos deixaram, já estão num plano superior. Eu costumo dizer também, eu sou um privilegiado nisso. Eu trabalhei com os grandes nomes da radiofonia esportiva da Paraíba, em especial de Campina Grande, mas trabalhei também com grandes nomes em João Pessoa e trabalho também com grandes nomes em João Pessoa.
e em Campina Grande. E consigo, assim, acredito que consigo manter com todos um nível de amizade. Esteja no mesmo veículo de comunicação ou não é? A gente consegue ter esse bom relacionamento, esse laço de amizade com todo mundo. Pastor, eu queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui ao Arena Norte. Seja sempre bem-vindo ao Sistema Norte de Comunicação. E assim a gente encerra por hoje e até semana que vem. Tchau, tchau.